Jesus disse para Nicodemos que ele tem que nascer de novo. Então, o teu filho precisa nascer de novo. O vídeo de hoje promete muitas emoções. Quer saber do que eu estou falando? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E eu estou aqui no meu escritório nas madrugadas para poder gravar um vídeo plus essa semana aí. Já lancei um vídeo essa semana, dá uma olhada aqui, sobre o Arcanjo Miguel. Muito interessante, aliás, deu muita visualização, está dando muita visualização. Você pode conferir um pouquinho aí sobre aquilo que acredito sobre o Arcanjo Miguel. Mas eu queria também fazer algo diferente hoje. Eu queria convidar você de Monte Azul Paulista e região. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Adriano Cecílio, sou pastor distrital da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Monte Azul Paulista. Na verdade, eu cuido de 9 cidades na região aqui e tenho 9 congregações. E quero convidar você a participar dos nossos cultos aqui em Monte Azul Paulista, como em Bebedouro. Nós estamos localizados nesses endereços. Vou colocar aqui os endereços da igreja para você, de Bebedouro, de Monte Azul, que você esteja com a gente às 9 horas na Escola Sabatina, no sábado, domingo às 7h30 da noite. Você é o meu convidado. Venha fazer parte dessa família tão abençoada, ok? Hoje eu gostaria de responder algumas perguntas que chegam no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá no @Cecílio7. Tem aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para você acessar os outros conteúdos que tenho aqui no canal, ok? Bom, são perguntas diversas que chegam lá. Algumas eu consigo responder de imediato, outras vão ficando. E eu selecionei algumas aqui para poder trazer algumas respostas para vocês. E vou dizer, são perguntas assim, diferentes, inusitadas, mas acredito que tem alguma importância aí para a pessoa que perguntou, né? E eu já começo com aquela pergunta. É pecado usar máquina de cartão na igreja? Sabe que hoje nós estamos num mundo tecnológico, num mundo moderno. Eu realmente não uso, não carrego mais dinheiro na minha carteira, né? Primeiro porque eu não tenho dinheiro, então não tem por que carregar dinheiro, né? Antigamente usava muito cartão, né? Não uso mais cartão, agora mais o celular, compro com o celular da aproximação, faço o Pix e tal. Então, assim, é uma facilidade tremenda para quem vai pagar uma conta, fazer algum tipo de coisa, né? Antigamente tinha que pegar o dinheiro lá no banco e tal, e poder levar, pagar o boleto, aquela coisa toda, né? Não sei você, mas eu dificilmente vou no banco, né? Então, quando se fala de maquininha de cartão, a gente logo associa a coisa secular, a comércio, né? E tem pessoas que têm dificuldades mesmo de ver uma maquininha de cartão na igreja, né? Por exemplo, aqui na minha igreja, no meu distrito, na minha área que eu atuo, nós não temos essa tecnologia, não. Mas temos o Pix, né? Tem o Pix ali que você pode fazer a sua doação, né? Veja, isso é uma questão mais... como posso dizer, é uma questão mais de costume cultural. Tem igrejas que, pela facilidade, acabam ajudando, auxiliando o adorador a poder dar a sua oferta, né, o seu dízimo. Né? Eu vejo que é uma comodidade também para a igreja. Né? O recurso, de alguma maneira, ele facilmente já está no seu destino, ali no caixa da igreja, não dá trabalho para o tesoureiro, né? Então, assim, eu não me lembro alguma igreja adventista usar maquininha de cartão, né? Não presenciei, pode ser que tenha, né? Mas eu não acredito que é pecado, né? Seria pecado se a congregação ficasse desconfortada e o pastor, né, deixar a maquininha lá, as pessoas poderiam ficar meio assim, incomodadas, né? Então, mas eu não digo que é pecado, acho que conversado, explicado para a comunidade, e se é para um avanço, para a praticidade do adorador, eu acredito que a igreja tem que dar opções para o adorador, né? Tem o dinheiro físico, a pessoa leva lá o dinheiro, antigamente não é o cheque, fazia um cheque, né? O depósito bancário, agora tem o Pix.
Então tem várias formas aí de poder atender a igreja. O importante é que você seja fiel ao Senhor, entregue a sua oferta, o seu dízimo, né? Agora, pecado eu acredito que não seja, né? Se está trazendo desconforto para a comunidade, acredito que aí converse com o pastor, com a direção, eles podem tirar. Se é algo prático, então por que não usar, né? Ok, gente? Segunda perguntinha aqui, ó. Pastor, te acompanho faz 5 anos. Opa, valeu, valeu. Desde que estava no Paraná. Comecei meu ministério lá no Paraná. Como o senhor faz para gravar todos os dias e postar vídeos sendo pastor? Tá aí uma pergunta importante que eu recebi de uma internauta aí. Ela, na verdade, ela queria dicas de evangelismo, né? E ela ficou impressionada com a quantidade de vídeos que lanço aí no canal, né? Mas a questão é o seguinte, eu gravo um vídeo, no caso é semana 2, né, e posto no YouTube. E depois o que eu faço? Eu pego esse vídeo grande e picoto ele, faço vários cortezinhos e posto lá no Instagram, no TikTok, e agora eu tô lá no Quai, Quai que fala, né? Tô lá postando. Então, assim, é uma estratégia que eu faço. Parece que eu estou todos os dias na internet, mas não estou, né? Aliás, eu não tenho condição, você viu, eu estou gravando aqui na madrugada porque eu não tenho horário para gravar vídeos, né? E como eu acordo cedo, gosto de estudar, já aproveito esse momento para gravar, né? Não tem dificuldade nenhuma. Vocês perceberam, já devem ter percebido, que os meus vídeos não tem quase edição, porque eu não tenho condição de editar, né? Aliás, se tem um editor aí que quer me ajudar, porque o Pablo, que faz as minhas capas, ele agora é teologano. Ele é teologano. Então ele está estudando teologia e, pela graça de Deus, será pastor, né? E o Pablo me ajuda, já me ajuda bastante, né? Mas agora ele está sobrecarregado com a faculdade, com o trabalho dele, né? Então se tiver algum editor aí de plantão, falou, pastor, eu quero te ajudar. Nossa, será bem-vindo mesmo, né? Então vocês perceberam que meus vídeos têm pouca edição porque eu não tenho tempo mesmo, né? Então é isso, gente. Quem me perguntou aqui como que eu faço, eu não gravo todos os dias. Eu gravo 1 ou 2 vezes. Aí eu pego esse vídeo grande, pego um pedacinho e jogo no Instagram. E é assim que eu faço, né? Edito no CapCut, né? No celularzinho, rapidinho faço a edição e jogo lá na internet. Tá certo? Então, para você entender como que eu faço aí para estar constantemente presente aí no Instagram da vida, né? Muito bem, vamos para uma pergunta aqui que é delicada mesmo. Ó. Meu filho assumiu a homossexualidade. Como lidar com isso sabendo que ele nasceu assim? Essa irmã que me mandou essa pergunta, né, eu a conheço e tive uma conversa particular com ela. Né? Veja, existe um problema aqui nessa pergunta. Qual é o problema? O problema, claro, né, ele assumiu a homossexualidade, algo que não é o plano de Deus, né, para a vida do garoto. Porém, ela diz assim, ó, ele nasceu assim. Pastor, para você é fácil, você é homem, tem a tua esposa, você é casado, então você tem uma esposa, você tem os seus desejos saciados, posso dizer assim, né? E ele não, ele nasceu assim. Você nasceu assim, pastor? Ele nasceu daquele jeito, né? Aí eu disse assim, mas irmã, pensa comigo, né? Inclusive eu dei essa resposta já para outras pessoas também, né? Tô lembrando aqui agora. Veja, irmã, não é o fato de eu ser hétero, eu não tenho as minhas dificuldades sexuais, eu preciso ser fiel à minha esposa, né? O pecado da homossexualidade também é pecado na heterossexualidade. Os pecados são, para Deus, são semelhantes, né? Há uma quebra de aliança e tal. Mas enfim, quando a senhora diz que ele nasceu assim, temos um problema, né? Na verdade, há uma solução para isso. Jesus disse para Nicodemos que ele tem que nascer de novo. Então, o teu filho precisa nascer de novo. Pastor, mas como que ele vai fazer para poder agora? Então, isso é uma questão dele com Deus. Né? Temos que... veja, não é aceitar ou concordar com ele, né? Na prática da homossexualidade. A gente não deve concordar com os erros, né? Mas a gente não pode também virar as costas para ele. Temos que ser um apoio. É algo que está crescendo cada vez mais. Isso tem surgido muito, né? Tanto na parte do masculino e feminino. Né? Nós precisamos aprender a lidar com amor, com carinho, dizendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, sendo um ombro amigo. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu falei para a irmã era que ele precisa nascer de novo. Né? É pecado do mesmo jeito, né? Que ele não nasceu assim.
Eu sei que as pessoas nascem com tendências, né? Tem pessoas que nascem com tendência para ser mentiroso, tem outras pessoas que nascem com tendência para ser isso. Mas ninguém nasce destinado para o pecado. Entende isso? Nós temos as nossas escolhas. É claro que existe um mundo real que pressiona a gente para o erro. Mas a grande parte das nossas atitudes, elas partem das nossas decisões, né? Por isso que a conversão ela tem que ser uma coisa diária, né? A comunhão com Cristo tem que ser algo diário, para que as nossas decisões sejam pautadas assim, diz o Senhor, né? Então, oração, jejum, entrega, cada um tem as suas dificuldades em várias áreas da vida, né? E o teu pecado não define você. Não esqueça disso. O teu pecado não define você. Então, essa irmã que me perguntou aqui como lidar com isso, ore, trate ele com amor, com carinho, diga aquilo que você acredita, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que você não concorda, e ore a Deus. É o Espírito Santo que vai convertê-lo, né? É o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Né? Muito bem, outra perguntinha aqui. Pastor, não consigo orar mais, me dê algumas dicas. Eu recebo muito essa pergunta sobre oração, né? Como as pessoas fazem para orar mais. Veja, a oração ela precisa ter um local e ela tem que ser constante, né? Porque o relacionamento nosso com Deus, ele é constante, ele deve ser constante, né? E eu vou dizer algo para vocês que eu aprendi há muito tempo atrás com a irmã Cidinha. Ela falou assim, Adriano, quando você não quiser orar ou não tiver a fim de orar, mas sabendo que você precisa orar, mas você não quer orar, fique em silêncio, que o Pai em secreto te vê. Interessante isso. Depois você dá uma olhada lá em Mateus capítulo 6, diz assim que Jesus falando assim, ó, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto o Pai te vê. Não é o Pai te ouve. Sabe por quê? Porque qualquer palavra que sai da tua boca, Deus já sabe. Não é assim? Antes de sair da boca, está no pensamento, Deus já sabe. Então, não é o fato de pronunciar a palavra, mas é Deus ver você separando tempo para estar com Ele. Então, o Pai em secreto te vê em secreto. Isso que é bonito, né? Então, oração não é apenas o falar com Deus, mas é ter tempo com Deus, né? Então, muitas vezes a reza, ela até ajuda a gente estar ali para aquele momento, né? Mas o importante não é aquilo que você fala para Deus. O importante é o que você separa para Deus. O teu tempo, a tua disposição, o momento para estar com Ele. E quantas vezes eu não queria orar, mas fiquei em silêncio. Falei, Senhor, fiz igual Davi, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, nem sei o que dizer. Né? E o silêncio vale ouro nesse momento. Tá bom? Fica aí essas sugestões aí para você. Outra coisa, pastor, não consigo ver Deus como um Deus amoroso. Me sinto falando com um estranho. Isso é normal? Não vou dizer que não é normal, porque Deus a gente não vê. Falar com quem você não vê parece uma loucura, né? A gente não vê, a gente não sente aquela coisa, né? Mas perceba o seguinte, as pessoas, quando vão orar a Deus, pode ver, a pessoa que começa assim, ó, grandioso Pai, eterno Deus nas alturas, seja louvado, e a pessoa vai enaltecendo e falando, né? Eu vejo que existe uma formalidade. O excesso de formalidade para falar com Deus, principalmente em particular, demonstra que você está falando com um estranho. Não é assim? Com um amigo, como você vai conversar com um amigo? Você chega com ele, ó, grandioso amigo, estou na vossa presença para... Você não faz isso. Você fala, e aí, como tá? Tudo bem, né? Então, porque você tem confiança, você tem relacionamento, você tem momentos constantes com esse amigo, né? Então, veja, falar com alguém que você não vê é difícil, não é fácil. Mas o que eu faço? O que eu faço? Eu tento ser eu mesmo. Nós, seres humanos, nós usamos muitas vezes máscaras, né? Até para falar com Deus. E eu não tive um pai que demonstrou carinho e amor por mim, né? Apesar de ter carinho e amor por mim, ele não demonstrou. Então, para mim é difícil eu demonstrar isso para o pai, né? Porque a gente acaba refletindo o nosso relacionamento com o pai terrestre e com o pai celestial, né? Então eu tenho me esforçado, sabe para quê? E eu vou falar agora do coração para vocês. Eu falo, paizinho amado,
paizinho querido. Até alguns pastores me tiram um sarro, né, que eu fico na minha oração em público, né, eu falo paizinho querido, e eu falo mesmo, paizinho querido, porque eu não falei isso pro meu pai, mas eu quero falar pro meu Pai Celestial. Então, assim, eu me esforço para ser o Adriano. O Adriano que é hiperativo, o Adriano que chega aqui no escritório para orar, fala, Senhor, olha, eu tô com muita coisa. Pai, eu vou conversando com ele. Eu vou conversando com ele, abrindo o coração, falando as coisas, né? Vou anotando, né? Eu gosto de anotar as coisas para poder não perder o raciocínio. Então, assim, você tem que ser você mesmo, sabe? Quando a gente trata Deus com muita formalidade, principalmente no particular, né? No público, ok, né? Mas no particular, se você estiver tratando Deus com muita formalidade, é realmente porque Ele é um estranho para você, né? Então seja você mesmo, tire suas máscaras, não fique tentando se justificar, não tente ficar dando desculpa, fale com Ele, pastor, oh, Senhor, eu tô assim, eu tô assado, eu tô desse jeito, eu tô passando por isso, o Senhor sabe, eu não sei o que fazer. Converse, né? Tente ser o mais natural possível, ok? Outra perguntinha. Já fui batizado nas águas em outra denominação, mas hoje quero ser adventista. Tenho que ser batizado novamente? A Igreja Adventista dá a opção para os novos conversos na fé adventista. Né? Se você de outra denominação, né, você era de outra denominação, foi batizado nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manteve-se fiel nessa denominação e aí então estudou a Bíblia com os adventistas e agora quer pertencer ao rol de membros da Igreja Adventista. Aí se você sair da sua denominação direto para a Igreja Adventista, você pode ser batizado novamente nas águas, se você preferir, ou se não, você pode fazer a profissão de fé. Você, diante da igreja, você professa a fé nas crenças fundamentais da igreja, que a partir de agora você não é de outra denominação, você é adventista do sétimo dia, então você professa a fé nas crenças, né, bíblicas e da igreja, ok? Então, você não precisa passar pelas águas. Pastor, mas eu era de outra denominação, fui batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas, pastor, eu dei uma desviada, então, se você deu uma desviada, você quebrou a aliança que você tinha com outra denominação, então nós adventistas, aí você não cabe a profissão de fé. Aí você tem que passar pelo rebatismo, ok? Outra perguntinha. Queria servir a igreja, mas nunca fui nomeado para cargo nenhum. O que faço? A Igreja Adventista ela é muito ampla, né? Eu já passei por distritos em que as pessoas brigavam para não ter cargo. Já passei por igrejas que os membros brigam para ter cargos, né? E eu sempre digo o seguinte, você não precisa de nenhum cargo, não precisa ser nomeado pela igreja para servir a igreja, né? O simples fato de você chegar na igreja, estar à disposição para cumprimentar as pessoas, para ajudar, às vezes tem um copinho no chão, precisa passar um pano ali, precisa, quem sabe, alguém para reger a música, esteja disposto para poder servir as pessoas. Não é um cargo que vai fazer com que você sirva a igreja, né? É a sua disponibilidade, né? Esteja disponível para ajudar as pessoas, para ajudar no culto, no louvor, enfim. Entenda que servir na igreja é fácil. Agora, servir fora da igreja, que é a missão, né? Eu até escutei uma frase de um missiólogo que diz o seguinte, que a missão começa quando termina o culto. Né? Então, essa é a parte importante, né? Servir a comunidade. Né? Então, você não precisa de cargo nenhum para servir a igreja. Esteja disposto, né? Para ajudar no som, na música, enfim, fala assim, olha, eu estou aqui, né? Outra coisa, diga para o seu pastor, fala, olha, eu queria tanto exercer esse dom, esse ministério, diga para os irmãos, não tenha vergonha não, fala, eu gostaria tanto de participar do Ministério da Mulher, Ministério da Infantil, e eu como pastor, às vezes eu sinto falta de saber o que os irmãos querem fazer, né? Porque eu também não quero colocar eles para fazer as coisas que eles não querem fazer, né? Então diga para o seu pastor, diga para a direção, eu queria tanto ajudar, esteja disposto e fale para as pessoas, que as pessoas não sabem o que está no teu coração, tá bom? A última pergunta aqui, ó. Meu pai está em fase terminal de um câncer. Queria tanto que ele aceitasse Jesus. Como faço? O que eu digo a ele nesse momento tão triste? Eu nunca passei por isso, né? Mas o que eu diria para um pai que está morrendo e não aceitou Jesus como Senhor e Salvador?
Primeiro, eu diria o quanto eu amo meu pai, o quanto eu amo ele, o quanto ele é importante na minha vida, o quanto eu quero que ele continue vivo nas minhas lembranças e que a morte não só nos separe por algum momento, porque eu quero revê-lo, né? Depois falaria da minha crença. Pai, eu acredito na ressurreição. Eu acredito que Jesus, ele voltará e ele dará uma nova vida para nós, Pai. Eu diria também que eu amo Jesus Cristo. Que Jesus é a pessoa maravilhosa, é um Deus eterno do perdão, da graça. E o que ele fez na minha vida, o que ele transformou minha maneira de ser, de viver, de pensar, de amar, de reconhecer as pessoas. Diria para meu Pai que aceitar Jesus é a melhor escolha da nossa vida. E que se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós nos veremos na eternidade e passaremos a eternidade juntos sem sofrimento e poderemos aproveitar o resto, a eternidade ao lado das pessoas que nós amamos. E que o céu, a eternidade não será a mesma sem você, Pai. Eu falaria isso, rasgaria o meu coração, né? Então diga para ele que você o ama, diga para ele que Jesus é maravilhoso, que você ama Jesus e que Jesus ama ele. E que se ele fizer assim, o Espírito Santo há de tomar a vida dele e selar a vida dele com Cristo. E se ele descansar, né, ele vai descansar no Senhor e na manhã da ressurreição ele terá uma nova vida. Eu diria isso, né? Bom, queridos, Deus abençoe vocês. Se vocês têm algumas perguntas aí para fazer, manda para mim lá no @Cecilio7 no Instagram, eu sempre anoto lá, guardo. Às vezes eu respondo na hora, às vezes demora um pouquinho e às vezes faz vídeos aqui que me ajuda a produzir conteúdo, tá bom? Nos vemos na próxima semana, um forte abraço e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Se tiver em Monte Azul, vem aqui no culto, tá bom? Lá em Bebedouro também. E tantas outras cidades aqui da região, né? Um abraço, valeu!